Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Esse grupo é ligado ao Departamento Cultural do Clube Naval. Eu gostaria de agradecer ao Almirante Elia a cessão do espaço para que nós pudéssemos fazer essa palestra e gostaria de registrar a presença do Almirante Álvaro Monteiro, ex-comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, que veio aqui a brilhantar a nossa palestra. Gostaria também de agradecer ao comandante Boa Vista o apoio incomensurável que ele nos presta para a realização destes eventos. Neste trimestre agora, teve um artigo muito interessante do Clube Naval, da revista do Clube Naval, sobre o nosso grupo, graças ao empenho do comandante Boa Vista. Registro também a presença do almirante Marcinho Boa Vista e de outras autoridades que aqui estão presentes, que eu vou pedir permissão para não citá-las nominalmente. A palestra de hoje, ela encerra o nosso ano de 2019, uma vez que em dezembro é um mês em que nós procuramos respeitar os festejos natalinos. Em janeiro e fevereiro, nós vamos programar as nossas próximas palestras para o ano de 2019. Serão sempre uma palestra ou um painel por mês e coordenadas pelo comandante Joel Medeiros, que é o nosso coordenador técnico, ao quem eu tenho o prazer de passar a palavra neste momento. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente as autoridades aqui presentes, a pessoa do grande esquadra Paulo Monteiro, demais autoridades aqui presentes, cumprimento dos colegas de marinha, as forças coordenantes, amigos, colegas do CTM, colegas da minha turma Latam, engenheiros, profissionais de empresas públicas e privadas, a todos, muito obrigado pela presença. Primeiramente, eu gostaria de contextualizar a tecnologia de internet das coisas, o IoT. Afinal, o que é a internet das coisas? Qual a sua importância? Em resposta a essas indagações, bastante simples, mas difíceis de responder, eu gostaria de sumarizar dizendo o seguinte, que a internet das coisas é um dos pilares da quarta revolução industrial que está batendo às nossas portas. Nós, no ciclo de evolução, passamos até agora por 3 grandes revoluções industriais. Eu diria que o Dr. Orivaldo vai discorrer com mais profundidade essa revolução cíclica. Nós estamos num momento de transição, que a terceira revolução é a digital, originária dos anos 50, do século passado, motivado pela microeletrônica, que foi um grande doutor, chamando assim, que nos envolve a todos nós, todos. A quarta revolução industrial, ela é bastante bem conceituada que é do livro do Dr. Klaus Schwab, e sumariza pequeno trecho que eu estou aqui reproduzindo. Começou na virada desse século e teve como fundamento a Revolução Digital, ou seja, a terceira revolução industrial. É caracterizada por uma internet muito mais móvel, rápida e global,
possessores menores e mais poderosos e por inteligência artificial e machine learning. Então, essa síntese diz muito o que é a quarta revolução industrial. E diz mais ainda, pega um gancho para o nosso cenário, é a questão dessa nova rede, que é a rede da internet das coisas, objeto do painel de hoje. Bom, para falarmos sobre essa nova tecnologia, nós alinhamos a participação de profissionais dessas áreas e voluntários que estão aqui conosco, envolvendo as questões, vamos dizer, estratégias de governo na área de IoT, a questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação também será abordada. A questão regulatória é um assunto importantíssimo, também será discutido. Depois entraremos na questão tecnológica, onde a infraestrutura para dar suporte à IoT vai ser também abordada. E terminaremos dando uma visão de aplicações em dois segmentos. Segmento de defesa e segmento de agroindústria. Então, é assim que o nosso painel está estruturado. Eu gostaria, então, sem maiores delongas, passar, então, a compor a nossa mesa, chamando o nosso moderador e os palestrantes. Chamo, então, a mesa o Dr. Lorival José Passos Moreira. Lorival José Passos Moreira é engenheiro eletrônico, mestre em educação e doutor em política e estratégia, com experiência nas áreas de eletrônica, automação e telecomunicações e no ensino de engenharia. Foi professor titular da Escola Naval e do Cefet, Rio de Janeiro, por mais de 37 anos. E professor visitante da Universidade de Ciências Aplicadas em Munique, na Alemanha. Foi pesquisador do FERMI, National Accelerator Lab, nos Estados Unidos, e na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, CERN, na Suíça. Condecorado pela Marinha do Brasil com as medalhas Mérito Naval, Grão Oficial, Mérito Tamandaré, Mestre Antônio da Silva, Mérito Funcional, Professor Padrão e Viagem de Treino na Navio Escola do Brasil. Atualmente, o Dr. Lorival é coordenador executivo da comunidade IoT-DR de pesquisa e desenvolvimento, formação profissional e inovação. Muito obrigado. Chama a mesa o Dr. José Afonso Oliveira Júnior. O Dr. Afonso é formado em Física pela Universidade Federal Fluminense, possui mestrado em Engenharia de Produção e doutorado em Engenharia Naval pela COP, UFRJ. Professor e consultor de inovação e de capacitação de recursos da FGV Rio de Janeiro. Foi avaliador de projetos no BNDES, FIDEC, FAPERJ, Edital Subvenção e RioSoft. Apoiou projetos de diferentes áreas de capto recursos
não repulsadas em editais nacionais e internacionais. Muito obrigado. Convido à mesa o Dr. Fábio Franco Costa de Alencar. Dr. Flávio é engenheiro eletrônico com mais de 30 anos de experiência em telecom via satélite, nas áreas de engenharia, gerenciamento de projetos e vendas para diversas empresas do Brasil, Estados Unidos e América Latina, tendo liderado projetos de serviços móveis e fixos via satélite para governos e empresas. Atualmente é diretor de desenvolvimento de negócios da Embratel, Star One, diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Telecom via Satélite, SINSAT, e presidente da Associação Brasileira das Empresas de Telecom via Satélite, ABRASAT. Obrigado. Chama à mesa o Dr. Valdo Araújo Russo. Chama à mesa o Dr. Guilherme Cavalcante. Guilherme Cavalcante é formado em administração de empresas com pós-graduação em gerência de projetos pela PUC-RJ, trabalha há mais de 20 anos em projetos de telecom, com experiência de desenvolvimento de projetos técnicos e comerciais para a fabricante americana de equipamentos de radiofrequência Communication and Power Industry, onde atuou por mais de 8 anos, trabalhando em seguida para a empresa belga Newtec e outras empresas especializadas em telecom e satélite. Há cerca de 2 anos, presta serviço para a operadora WDN Group, responsável pela implantação da rede pública de IoT da Sigfox, na Grã-Bretanha e na América Latina. Atua na implantação de redes no Brasil e na comercialização da mesma junto a parceiros. Em julho de 2018, entrou para a Loca System, empresa britânica pertencente ao grupo WNB, especializada no desenvolvimento de soluções de rastreamento e monitoração de ativos, onde hoje é o responsável pelo desenvolvimento de negócios na América Latina, com escritório no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Convido à mesa o Dr. Renato Viana. Renato Viana é graduado em Rede de Telecomunicações e tem 2 MBAs em Administração de Empresas e Marketing. Atua no mercado de telecom há mais de 23 anos, em empresas como NET e Vicom. Atualmente, exerce o cargo de gerente de vendas Brasil da Spamar, onde é responsável pela comercialização de capacidade espacial e serviços em todo o território nacional. O doutor Alexandre César está vindo de São Paulo, não sei se ele chegou. Bom, sendo assim, nossa banca está formada e eu passo então a palavra à doutora Olivia.
Durante a com sua licença, o Joel me deu uma difícil tarefa de moderar muitos painelistas num tempo curtíssimo que nós vamos tentar, seguindo uma agenda um tanto ambiciosa, cumprir aí num ritmo de roga picada, tipo voo panorâmico, dar uma visão bem ampla do que é a internet das coisas e da importância da internet das coisas para nós. Não é apenas uma coisa hoje, não é apenas uma palavra da moda, significa muito mais do que isso. E essa é a nossa intenção hoje, com essas apresentações, com os especialistas e renomados da área. Já todos com suas apresentações vão ser também rápidos nas suas falas, mas com o objetivo de, em pouco tempo, nós podemos dar essa visão no panorama. Então, nós vamos ter uma fase de palestras, seguida de uma fase de demonstrações e fechando a tarde com uma fase de perguntas. Esperamos que esse acordo da tarde seja bastante esclarecedor e muito profícuo para todos nós. O comandante Joel me pediu para, antes de mais nada, dar uma base para todos entenderem o que é a internet das coisas e perceber a importância estratégica da internet das coisas para nós aqui no Brasil. Bom, a primeira apresentação, conforme da minha responsabilidade, a internet das coisas, perspectivas e desafios no Brasil. Vamos ter uma visão geral e aspectos estratégicos. Uma das perguntas que eu me faço é o que é a internet das coisas, qual o seu contexto histórico no plano de fundo, inclusive como o Joel bem citou, um dos pilares da transformação digital, qual a sua importância estratégica, quais são os propulsores, os votos, os condicionantes, por que todos os países estão projetando para os próximos 5, 10, 15, 30 anos, planos de ação, quais as iniciativas do panorama brasileiro que está sendo feita aqui no Brasil, e vamos fechar. Esse programa vai ser feito ao longo da apresentação, mostrando alguns ambientes de aplicação. A internet das coisas para caracterizar essa definição. A internet das coisas, na verdade, tem 4 componentes principais. As coisas, que pode ser uma vaca lá no campo, um navio, um avião, pode ser um paciente na cama do hospital. Aí já começa uma coisa, paciente, coisa, já começa com uma incoerência na definição. Pode ser uma determinada máquina na indústria, pode ser um quarto, uma casa, um prédio. O segundo componente são os dados que essas coisas, monitorados por sensores, vão gerar. Os sistemas de armazenamento de dados, segurança, analíticos e, finalmente, as pessoas. Esse aí é o quebra-cabeças que compõe o internet das coisas. Alguns fazem uma crítica ao termo IoT, Internet of Things, como chamamos de internet de todas as coisas, ou internet de tudo, Internet of Everything, IoT, que na verdade fica muito mais do que coisas, no mundo físico e no mundo virtual. Para dar um exemplo, peguei aqui um exemplo que no âmbito de aplicação das cidades inteligentes, a segurança pública, eu tenho aqui câmeras como sensores, tenho microfones como sensores e, no caso da ocorrência de uma situação de crime, essa informação é levada lá para a base de dados, é feita uma análise e detectado que existe uma situação de risco, eu disparo o alarme daquele poste. Aquele poste virou a ser um vigilante, um vigia, um agente de segurança, que vai tentar dissuadir aquela ação criminosa. Ou mesmo disparar lá um facho de luz em cima da cena para ter um efeito dissuasório, e o mesmo sistema dispara lá uma clicada aí, por favor. Vai disparar aí dentro de uma viatura local para atender aquela ocorrência. Então, eu tenho aqui, nesse sistema, eu tenho aqui sensores, que são as câmeras, tenho um sistema da retaguarda de análise de dados, fazendo lá a verificação da cena, né? E tem os atuadores, a lâmpada, o alto-falante, a
comunicação da viatura, atender a ocorrência. Então, de forma geral, né, eu vou ter meus dispositivos que estão gerando os dados e vão ser transmitidos através de um sistema de rede, que vai ser abordado aqui no nosso painel, uma plataforma intermediária para fazer com que esses dados sejam coletados lá no sistema de base de dados, uma retaguarda lá de análise desses dados, de analytics, e aplicações das mais diversas, na área de segurança, na área de saúde, na área agroindústria e por aí vai. Esse aqui é o modelo geral que vai servir para diversos ambientes de aplicação. Dispositivos conectados, as redes transportando a informação, uma retaguarda aqui para armazenamento, análise de dados, dados estruturados e não estruturados, e as aplicações nas mais diversas áreas. Então, de forma bem sucinta e rápida, isso aí seria um ambiente de internet das coisas. A gente vê que é uma junção de dois mundos, o mundo virtual e o mundo físico, o mundo cibernético e o mundo físico. Daí nós estamos chamando isso aí de sistemas ciberfísicos, onde os nossos... Pode clicar, por favor? Onde os nossos intermediários são os sensores para levar a informação do mundo físico para o mundo virtual e os atuadores para fazer o caminho inverso, que é do mundo... O caminho inverso, que é do mundo virtual para o mundo real. Né? No nosso exemplo, os sensores das câmeras. Ou no caso de um sistema de análise de som, hoje tem também um sistema de segurança, que são microfones espalhados. No caso da ocorrência de algum tiro, ela identifica que houve um tiro, identifica qual foi o armamento e dispara uma solução. Então, o microfone seria o sensor e o atuador seria qualquer elemento que gerasse uma ação no mundo físico a partir daquela leitura do sensor. Então, o dispositivo IoT vai ter uma eletrônica embarcada, sensores e por aí vai. O comandante Joel comentou aqui uma definição. Eu peguei duas definições. Hoje tem várias definições na literatura, mas se a gente pegar todas as definições, a gente percebe que essas definições, elas dizem, primeiro, que são objetos físicos interconectados. Uma coisa que nós mais temos a bordo é objeto interconectado. Né? Então, já existe uma familiaridade nossa própria, né, com sistemas embarcados de coisas conectadas. Então, a internet das coisas trata de coisas que nós já temos há tempos, que são coisas conectadas, né, a começar do timão lá com a máquina do Leme. Então, a bordo, o SM, o sistema de controle de avaria, sistema de navegação e armamento, nada mais é do que junção de sistemas digitais já interligados ao mundo físico através de atuadores e sensores. Então, o conceito em si não é novo. A gente pegar aí, usado em armamento, controle de máquinas, ou em outras aplicações, nós já temos essa ligação do digital, cibernético com o físico. Falta uma clicada, inclusive, na Escola Naval, os aspirantes lá, o que mais fazem é trabalhos lá de maquetes de atuadores reais interagindo com sistemas digitais, como esse exercício aí, em que o aspirante liga lá um software simulando lá posicionamento de ponteira e elevação de canhão. Então, até aí para nós não é novidade nenhuma, né? Falar que a internet das coisas liga coisas, ou liga o mundo virtual ao mundo real, no meio naval até agora nenhuma novidade. E quando a gente fala em familiaridade, que nós já temos familiaridade, não só familiaridade, como também capacidade. Né? Isso aqui é a planta lá da Corveta Barroso, lá os motores de propulsão são ligados aos sistemas supervisórios, inclusive nós temos capacidade também no IPQM, todo o projeto de interligação foi feito no IPQM, inclusive havia um problema lá que era ligar o motor de combustão, o MCP, né, ao sistema supervisório por plano de protocolos. 3 alunos do Cefet, sob orientação, que resolveram o problema, isso já em 2008. Né? Então, essas coisas para nós, de ligar coisas e fazer coisas falarem entre si, nos meios navais, não é novidade nenhuma. Então, falar que interconexão de coisas físicas e virtuais, novidade nenhuma. Para se comunicar, medir e interagir, sem novidades. Com base tecnológica, tecnologia de informação. Até aí a definição não trouxe novidade nenhuma para nós. E com serviços de análise de dados, tudo, aqui já começam a aparecer as grandes inovações tecnológicas, porque hoje nós temos né, redes de informação velozes, confiáveis e com baixos tempos de transmissão, em que eu consigo ter uma retaguarda, não necessariamente local, mas remota, fazendo todo o tratamento ali da informação. E eu acrescentaria, de forma ubíqua, pervasiva, está em todo lugar, anywhere, anytime,
anywhere, anything, qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Em múltiplas escalas, do parafuso ao navio inteiro, do nano ao macro, com múltiplos alcances, desde longa distância, distância local dentro da casa, sobre o meu corpo, ao redor do meu corpo, ou até dentro do meu corpo. Hoje eu já tomo pílulas com sensores, né? Então muda o alcance em diversos ambientes de aplicação e com novos modelos de negócio. Aqui embaixo estão as grandes novidades para nós, porque dali para cima os nossos sistemas navais já possuíam. A evolução, pano de fundo da transformação digital. Vou deixar como provocação aí para depois quem não souber alguma dessas figurinhas carimbadas, o que elas representam na evolução. Não vamos falar aqui sobre história, porque o tempo não dá, né? Mas vou deixá-lo no PowerPoint para quem quiser curiosidade ou não conhecer alguma dessas figurinhas, saber qual foi a importância delas aí na evolução da chamada internet das coisas. Mas vamos aqui à revolução industrial que o Joel comentou, né? A primeira revolução industrial, mecânica, máquina a vapor, eletricidade, eletrônica, lá nos anos 90, e agora a chamada quarta revolução industrial, onde eu tenho aqui a inteligência artificial, a robótica, a impressão 3D, a IoT e outras tecnologias propulsoras aí fazendo o nosso papel de propulsão da tecnologia, né? E num crescente de complexidade, né? A própria revolução mecânica, a revolução industrial, a primeira revolução industrial, que teve base mecânica, foi interligando coisas. Quando James Watt interligou lá um sensor centrífugo de velocidade, uma válvula lá para abrir e fechar para passagem ele já ligou um atuador e um sensor. A primeira revolução industrial já começou ligando coisas mecanicamente. Temos aqui, na segunda metade do século passado, a microeletrônica e a automação impulsionando aqui, ocasionando um outro ponto de inflexão, e agora, com o uso da inteligência artificial, Big Data e mais outras tecnologias, eu até citarei algumas, né? Os sistemas cibernéticos físicos, as tecnologias celulares, estamos no 5G batendo a porta, e o chinês já está pensando no 6G, a realidade aumentada, a realidade virtual, a indústria 4.0, os novos materiais, como os biosintéticos, os nanomateriais, o grafeno, e por aí vai. Tem várias tecnologias propulsoras, levando ao que nós chamamos hoje de revolução industrial, que realmente está produzindo aí uma transformação geral no modo da gente viver, vai produzir muito impacto na economia e no nosso modo de vida. Muito bem. O que está acontecendo é que essas mudanças estão ocorrendo em menor tempo, com maiores velocidades e tendo maiores impactos. Esse é o primeiro ponto. O impacto da terceira e agora da quarta revolução são muito mais intensos e a velocidade de implantação deles nos tocar no dia a dia é muito maior do que nós tínhamos anteriormente. E como o João comentou, na verdade é a convergência da evolução de várias tecnologias, da eletrônica, da computação, das telecomunicações, que nos levou hoje a um cenário, né, com hoje diversas tecnologias. Quando a gente põe XD, é uma abreviação de transformação digital, né, para esse cenário de transformação digital. E a coisa não continua evoluindo, né? Novos materiais, eletrônica orgânica, engenharia genética, estamos chegando agora a injetar, ingerir e bioacoplar sensores e atuadores. Então, onde nós vamos chegar com toda essa evolução? Daqui a pouco a gente vai na Casa e Vídeo comprar um chip de implantar lá para... O aspirante vai lá implantar um chip de cálculo para fazer a prova lá da Escola Naval. Aspectos estratégicos. Qual a importância estratégica de toda essa evolução? Primeira parte, tentei rapidamente dar uma caracterização do que significa a internet da coisa e mostrar que muito do que está ali faz parte do nosso dia a dia, com algumas pitadas de tecnologia a mais. Aspirações. Nós estamos diante de um grande desafio, isso em todo o mundo, né, que é o aumento da população, aumento populacional. O aumento populacional, estamos hoje com cerca de 7 bilhões, né, partindo para 9 bilhões em 2030, 2050 devemos estar tocando lá os 10 bilhões. Então nós estamos com um grande desafio, que é o desafio de cuidar da saúde de muita gente, alimentar muita gente e prover convivência das pessoas no planeta.
Isso é o grande motivador estratégico para que todos os países estejam correndo para fazer com que as tecnologias favoreçam com que a humanidade não só coexista, mas também sobreviva, né? Exagerando um pouquinho. Então, sem dúvida nenhuma, a sobrepopulação é o maior propulsor e que busca que se tenha, mesmo com uma superpopulação, condições mínimas de qualidade de vida, de sobrevivência e de convivência. Provendo saúde, alimentação, infraestrutura. Imagina, né? Vão ser muito mais descargas sendo disparadas, muitas mais caixas d'água sendo alimentadas, muito mais gente para beber, muito mais gente para comer, muita mais gente para vestir, para calçar, para escovar os dentes. Então, tentei sumarizar, como o tempo é muito curto, né, e alguns desafios, pontuar, né, desafios biodemográficos, aumento da população, a inversão da pirâmide etária, né, população envelhecendo, vai ter mais gente consumindo energia em casa do que fora de casa. Mudam vários perfis. Vai ter mais gente precisando de cuidados de saúde. Então, cada um desses tópicos aqui dentro dos aspectos biodemográficos, aumento de necessidades alimentares, a população não está só crescendo em número, as novas gerações estão sendo maiores e com maior massa muscular, está tendo mais demanda de calorias. Então, é um duplo problema. Aumenta o número de habitantes no planeta e aumenta a demanda per capita de calorias. Aspectos ambientais, né? Além de ter a população crescendo, eu tenho um problema de degradação do meio ambiente, alterações climáticas. Aspectos econômicos, eu tenho que manter competitividade, produtividade. Aspectos fiscais e tarifários, porque são novos modelos de negócio, são novos elementos que aparecem no mercado. Tem que manter nível de emprego e renda para uma população muito grande. Então, os desafios são imensos. Desafios sociais, né? O próprio trabalho está mudando, a inteligência artificial vai mudar o perfil de demandas de trabalho, de habilidades e competências que são exigidas dos trabalhadores, que vai acabar trazendo pressões sobre a educação, a inclusão social, pressões migratórias e por aí vai. E os desafios tecnológicos, como o próprio desenvolvimento tecnológico científico, que tem que prover infraestrutura e tudo mais. Então, os nossos palestrantes de hoje vão trabalhar em cima dessas questões. Eu trouxe aqui um exemplo, né? O que tem a ver a internet das coisas lá com o desafio ambiental. Esse exemplo aqui é de um navio que está sendo... O projeto está pronto, já está indo para estaleiro, para construção. Yara é um grande fabricante de fertilizantes. Gosto muito porque é o nome da minha esposa que está sempre me prestigiando. Então, mas Yara também é um grande fabricante de fertilizante na Noruega e está construindo lá um navio autônomo e com emissão zero. E a ideia com isso, até a atracação e desatracação aqui automática. Qual é a ideia? É você substituir. Atualmente, essa empresa ela tem 40 mil jornadas de caminhoneiros aqui por ano entre duas cidades lá da Noruega. A ideia é substituir isso aí por um navio com emissão zero. Isso, em termos de geração de nível de CO2, é um ganho tremendo aí. Então, só para dar um exemplo concreto aí de como é que a internet das coisas vai influenciar, por exemplo, a questão ambiental. Questão do emprego, né? Comentando rapidamente, tem tanta coisa interessante para comentar, mas como o tempo é espremido, isso aqui é interessante porque a automação da indústria está fazendo com que cada vez mais o custo da produção robótica caia. Então, a multinacional que tenha emprego lá que tem uma fábrica lá no exterior, produzindo postos de trabalho no exterior, enquanto a questão, isso no caso do Brasil, por exemplo, enquanto a questão da logística, do descompasso tecnológico, do descompasso educacional e da burocracia estiverem pesando menos do que a mão de obra e o mercado consumidor, a produção é mantida lá no exterior. Então, hoje a mão de obra do Brasil é barata e tem um grande mercado consumidor. Vale a pena para algumas empresas manterem a produção aqui no Brasil, para estar próxima do mercado, principalmente por causa do baixo custo da mão de obra. É um atrativo. Na hora que eu produzir lá no robô, lá no próprio país de origem, com menor custo, que compense o custo logístico e tudo mais, por que eu vou manter uma fábrica lá no Vietnã,
lá no Brasil ou em outro país, se eu posso produzir aqui perto do meu quintal. Então, vai haver, há uma previsão dos especialistas que nos próximos anos muitas empresas fechem fábricas no exterior e passam a produzir no próprio país, como já está acontecendo, né? Indústria de calçado, usando impressão 3D, já está fechando fábricas no Vietnã e deixa uma impressora lá dentro do próprio país, produzindo lá os calçados. Tem muita coisa interessante. A questão da educação, que tem que passar pela... estimular nossas crianças. As crianças que estão entrando na escola hoje vão estar no mercado aí lá em 2034, quando as coisas vão estar fervilhando. Então, é importante desenvolver dessas crianças habilidades de ciência e tecnologia, engenharia, artes e matemática, para que estejam aptas a enfrentar um mercado de trabalho extremamente competitivo lá no ano de 2030. Então, não é problema para amanhã, não é problema para hoje, porque as crianças que estão entrando na escola hoje vão enfrentar um grande desafio, que é de se colocar num trabalho de muita automação. Eu estou passando rápido, para vocês terem uma ideia que tem muito material para depois ir com calma lá, navegando. Todas essas figuras têm link, se você clicar no link, ele abre uma página com uma boa referência. Então, nós temos aqui no Brasil problemas, né, de participação do setor da transformação industrial no PIB, que vem decrescendo. Problema da inovação no país, estamos caindo em posição em todo o mundo, estamos em 69º lugar em 2016, 2016, caiu a produtividade. Então, tem várias coisas que precisam ser revertidas. Bem, em suma, os problemas são muitos, né? E a tecnologia vai nos ajudar aí a tentar enfrentar, minimizar, mitigar alguns deles. O panorama brasileiro que tem sido feito, com as principais iniciativas. Deixei aqui também, em cada um desses documentos tem um link, clicando em cima, ele abre o documento PDF, né? Plano Plurianual de 2016 a 2019, já citava a Internet das Coisas. O estudo Internet das Coisas, um plano de ação para o Brasil, do BNDES, que foi concluído em 2017, início de 2018. O plano de Ciência e Tecnologia para a Manufatura Avançada no Brasil, do Ministério de Ciência e Tecnologia e Comunicações, de 2017, e a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Então, já existem documentos, né, que definem aí direcionamentos estratégicos nessa área. Recomendo fortemente que vocês visitem a página do BNDES, que lá tem vários relatórios do estudo feito, que dá detalhes a respeito, em diversos ambientes de aplicação de IoT, de exemplos de aplicação e da importância da internet das coisas nesses ambientes. Apontaram vários ambientes e, através de uma métrica lá de seleção, elencaram os ambientes prioritários. E chegou-se à conclusão que os 4 ambientes prioritários seriam das cidades inteligentes, que era da mobilidade, fornecer luz, água, gás, quero da segurança pública, saúde, rural e indústria. Esses são os 4 ambientes priorizados lá pelo Plano Nacional de Internet das Coisas. Sugiro fortemente pegar esse documento, que detalha coisas interessantes, cada um. Para o futuro também, tem lá várias dimensões temáticas que foram estudadas com dimensões horizontais. A Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, outro documento que eu sugiro também que seja acessado. E para fechar, porque o nosso tempo aqui é escasso, eu não tirei propositalmente essas transparências para poder mostrar a vocês que tem coisas interessantes que vale a pena mergulhar, dar uma olhada para poder se situar, né? Existem algumas iniciativas do BNDES, os pilotos de IoT que estão em curso a seleção dos projetos, a agenda das cidades. Para todos eles tem documentos PDF descrevendo. E o panorama no Brasil, felizmente, não estamos no zero. Temos ações aí em curso, né, e que nos dão um certo alento aí de que não perdemos o barco aí da evolução. Bem, aplicações militares de segurança pública. Selecionei algumas aplicações, já mostrei uma anterior. Quando eu penso em defesa antiaérea, eu penso no comandante Otávio Sampaio, quando falava lá em poder separador de distância, lá na Escola Naval, né? Eu fico imaginando uma nuvem de drones com explosivos plásticos se aproximando do navio e, de repente, aquele único alvo do radar se torna um enxame de elementos explosivos ao redor do navio. Isso vai me exigir equipamentos de detecção com maior resolução, com maior precisão para poder fazer frente a esse tipo de coisa. Então, quer dizer,
essas ameaças estão se tornando mais granulares, mais difusas, o que trazem também certos desafios nos próprios sistemas de detecção. Então, os cenários de aplicação são os tradicionais, o que mudam são a utilização de tecnologias com maior precisão para poder fazer frente a essas novas ameaças que também surgem, né? No âmbito da segurança pública, né, o que se deseja é a maior responsividade, a resposta de ocorrência possa se processar de forma mais rápida, possa ser usada em investigação, na realização de crimes, incidentes e redução de incidentes de violência para melhoria da qualidade de vida e dissuasão. O próprio campo de batalha está ficando cada vez mais complicado, porque as decisões têm que ser feitas por informações das mais diversas, algumas estruturadas, outras não estruturadas, as ameaças estão muito difusas, e em que esses sistemas de retaguarda de inteligência artificial vão ajudar lá a uma decisão tática lá, a partir de um pré-processamento que tem que chegar lá no campo, né? Já hoje é usado aí aplicações em que o indivíduo, pelo celular, por um tablet, faz a captura de imagem, que vai no banco de dados e faz aquela identificação do indivíduo através da imagem, gerada num smartphone ou num tablet. Reconhecimento facial, linguagem, tradução de linguagem. Hoje tem sistema de vigilância que consegue, pelo caminhar da pessoa, identificar a pessoa. A China, que tem um sistema de vigilância muito forte, já tem sistema de inteligência artificial que pega a imagem, no meio de uma multidão, consegue identificar o indivíduo pela forma de caminhar. Isso tem muito processamento, muita inteligência artificial envolvida. Então, robótica nos armas de explosivos, uso de realidade virtual, realidade aumentada no treinamento militar, uso de drones em rastreamento, recuperação de cargas, pronta resposta, telemetria, câmeras de vigilância com identificação facial, até com identificação de caminhada, o caso chinês aqui, que tem até... Então as coisas estão se sofisticando. O uso de drones aí com câmeras que conseguem a 400 metros com alta resolução capturar a imagem com nitidez. Para investigação, pronta resposta, escolta, inspeção, ou mesmo operações psicológicas, lá um drone lá panfletando, em vez de colocar em risco um helicóptero ou alguma coisa, algum meio dessa natureza. E já temos casos, né, clássicos como esse, ocorrido agora em agosto, em que está lá a tropa perfilada, ouvindo uma dor. Pode clicar, por favor? Aí, de repente, aparecem dois drones com cargas explosivas e aquela tropa perfilada, pode clicar mais um. Olha o efeito aí. Dizem que bateu num prédio lá e explodiu num prédio, não houve danos materiais assim maiores, mas só o dano de imagem que isso ocasionou lá ao Maduro já é. Os vestíveis, né, tanto o DOD quanto lá o Reino Unido, já tem todo um desenvolvimento para que o uso de exoesqueleto. Já imaginou se passar uma loção nanométrica no corpo para te dar resistência a impacto contundente? A coisa está nesse nível. Ter lá uma câmera no teu capacete que está mandando informações lá para informações do terreno, posição do inimigo, lá para o central de comando e controle. Ter ali um smartwatch, alguma coisa, pegando pulsação do indivíduo, pegando respiração, para ver as condições, os sinais vitais lá do combatente. E aqui no Brasil nós temos o projeto Cobra 2020, que tem como meta aqui apresentar soluções nesse sentido, de dotar o combatente aí de maior conectividade, interoperabilidade e melhor ergonomia. E a Imbel já está com algumas coisas de modo a ter a parte de comando e controle, com processamento, comunicações e energia. É um problema energia, tem que captar energia solar, às vezes posso ter que captar energia no próprio joelho do movimento. Poder ouvir, em vez de usar meus tímpanos, usar a própria estrutura do esqueleto, meu capacete vibra e eu estou escutando pelo capacete, com processamento digital por trás. Porque se estourar alguma coisa próxima, o meu ouvido em si está fechado, eu estou ouvindo pelo próprio esqueleto. Então, coisas dessa natureza estão aí a caminho, né? Para aperfeiçoar a parte aí de comando e controle, energia. Aqui o óculos dele tem mira laser, telêmetro, visor tático.
o próprio óculos dele é um visor que vai receber informações táticas ali importantes do centro de comando e controle. Então as coisas estão caminhando, tem muitas coisas aí acontecendo, né, aqui no Brasil. Um deles é esse projeto COBRE, rádio tático, transmissão digital, posição do GPS. Então, de forma assim bem resumida, bem rápida, porque teria muito papo aí por trás de tudo isso aí, né, mas como o tempo é curto, e o tempo é o tempo que se tem, a gente aprendeu isso lá na IGN, né, eu queria só deixar essas informações principais. Então, no cenário mundial da transformação digital, as infraestruturas digitais tornaram-se molas mestras do desenvolvimento científico, econômico e social de um país. Diante deste contexto, a internet das coisas e a indústria 4.0 são pilares estratégicos básicos para um promissor futuro no Brasil. Então, esse é o recado que eu queria, de forma bem sintética, aqui passar para todos os senhores. Muito obrigado, espero que tenha dado essa visão para todos. Obrigado.